Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezei as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus, bendito seja Deus por esta quinta-feira, que é um dia especial de adoração. E a gente coloca o nosso coração todo voltado para Jesus Eucarístico. Nesse tempo onde nós estamos, digamos assim, longe fisicamente, mas perto ao mesmo tempo, porque o Senhor está conosco, e aí das nossas casas nós temos adorado o Senhor através das ondas eucarísticas, da canção nova, tanto na TV como na rádio, na internet. A nossa capela da Sagrada Família fica com uma câmera diante de Jesus sacramentado 24 horas para você poder adorá-lo. Então, de todas as formas, o Senhor quer estar conosco presencialmente dessa forma. Ele nos garantiu que ficaria conosco até os confins da terra. E Ele está conosco. Nesta tarde, nós vamos partilhar o tema: a força da oração e a certeza da vitória. Confesso para vocês que fiquei um pouco preocupada com esse tema, porque a gente só, quando nós olhamos para a vitória de Deus na nossa vida, a princípio, a gente só pensa que a vitória de Deus é só quando as situações acontecem exatamente do jeito que a gente quer. Que a vitória de Deus é só quando a gente é curado da lepra, é curado do câncer, ou quando nós recebemos uma situação de alcançar um benefício. Tudo isso é válido, é importante e Deus realiza e faz. Só que a vitória de Deus na nossa vida precisa ser a conversão. Precisa ser a mudança radical de vida. Precisa ser uma decisão, uma opção pelo Senhor. E nesse tempo, uma opção radical. Não desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Está com o Senhor, porque nós não podemos servir a dois senhores. E aqui eu lembro do livro, um best-seller do nosso pai fundador, o Padre Jonas Habib, Sim, Sim, Não, Não, onde ele denuncia e claramente exorta: não podemos servir a dois senhores. Então, tudo isso faz parte da nossa vida de oração para alcançar a vitória de Deus na nossa vida. Veja, um atleta, para alcançar a vitória em qualquer modalidade de esporte, ele tem que treinar. E treinar muito, ele tem que ter uma dedicação, ele tem que ter perseverança, ele tem planejamento de treino, ele tem que ter garra e muita raça e muita luta para superar os limites, quebrar as barreiras, superar a si mesmo e os outros. Eu me lembro, a minha filha, ela foi da seleção sergipana de ginasta, ela treinava 6 horas por dia. Tinha apenas 10 anos. Participou de campeonatos nacionais e internacionais. Era uma luta. A comida que comia era medida, era pesada. Era um rigor, porque tinha que superar a si e os outros para chegar naquela vitória, naquele benefício, naquela posição que ele almeja. Na vida espiritual, ela não é diferente. Para alcançar a vitória, tem que orar. Para alcançar a vitória, é exigente e precisa e requer de nós uma vida de oração. Mas o que é oração? E peguei um conceito lindo de Santa Teresinha do Menino Jesus,
que ela diz para nós. O que é oração? No conceito de Santa Teresinha do Menino Jesus, doutora da Igreja. Ela diz assim: a oração é um impulso do coração. É um simples olhar lançado ao céu. Um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Vou repetir. A oração, o conceito que Santa Teresinha traz para nós. A oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação. Quais são as provações que você tem passado, que o mundo tem passado, ou no meio da alegria? Porque no meio de tudo isso também nós temos alegria. Afinal, a alegria ela é fruto do Espírito Santo. E mesmo com as provas, o Espírito Santo que age, que opera em nós, gera também em nós o fruto da alegria, com prova ou sem prova. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, para entendermos que nós somos criados para viver em intimidade com Deus. Nós fomos criados para relacionar com Deus, sermos amigos de Deus. E nós sabemos qual é o conceito de amizade. Não é de colega, é de amizade. Aquele que confia, que chora no ombro, que se alegra. Sabe aquela amizade que nós temos assim? Eu sou amiga de Ju, embora ela é minha irmã de comunidade, sabe? Mas Ju é uma mulher que é minha amiga, que eu posso partilhar com ela minhas angústias, meus problemas, minhas situações. Nós somos irmãs de comunidade, mas vai além com esta amizade. Graças a Deus, minha companheira de missão também. Estamos sentindo saudade. Mas também estamos em missão, né, Ju? Então, é essa amizade, é dessa amizade que eu estou falando, que nós precisamos ter com Deus. E por que a gente não tem? Por causa do pecado. Pelo pecado original, o homem rompe, optando por não viver esta comunhão, por não viver esta amizade. Quero lembrar só que em Gênesis, no capítulo 2, quando Adão e Eva desobedecem a Deus e rompe esse pacto de amizade, ele se esconde de Deus, só que Deus não rompe. Deus jamais vai romper a sua amizade conosco. E mesmo sabendo que os dois abandonou e quebrou aquele laço de amizade, Deus vai até o jardim e os chama pelo nome. Porque Deus, ele não rompe a sua amizade. Nós é o que fazemos por causa do nosso pecado. Então Deus, ele não rompe esta amizade. Nós é que rompemos com o nosso pecado. Nós, com o nosso pecado, não queremos depender de Deus. E por não querer depender de Deus, fecha a si mesmo e cresce no orgulho. E longe de Deus, meu irmão, minha irmã, é como se faltasse o ar que respiramos. O ser humano, longe de Deus, não tem vida. Não tem vida. E o que nos aproxima de Deus é a oração. Mas o homem não tinha como voltar à sua amizade com Deus sozinho. Era impossível. Depois desse rompimento com a amizade com Deus, o homem sozinho não tinha como voltar a essa amizade com Deus. Mas, através de Jesus, o plano de amor de Deus Pai para conosco, que não rompe a sua amizade conosco, através de Jesus, da sua vinda ao mundo, o que nos separava foi
destruído. Por isso que São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo de 12 a 18, ele vai dizer assim para nós: lembrai-vos de que naquele tempo estavais sem Cristo, sem direito da cidadania de Israel. Nós vamos dizer assim, sem direito da cidadania do céu. Alheios a alianças, sem esperança da promessa e sem Deus neste mundo. Agora, porém, graças a Jesus Cristo, vós que antes estavais longe, vos tornastes presente pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. Ele que de dois povos fez um só, destruindo o muro de inimizade que os separava, abolindo na própria carne a lei, os preceitos e as prescrições. Desse modo, ele queria fazer em si mesmo os dois povos uma única humanidade nova, pelo restabelecimento da paz, e reconciliá-los ambos com Deus, reunidos em um só corpo pela virtude da cruz, aniquilando pela inimizade. Veio para anunciar a paz a vós, que estavais longe, e a paz também àqueles que estavam de perto. Portanto, é por ele que ambos temos acesso juntamente ao Pai, no mesmo Espírito. Então, Jesus recupera tudo o que o pecado destruiu. O pecado destruiu os sentimentos de amizade do coração do homem. E Jesus, ele, por sua morte de cruz, ele recupera tudo o que o pecado destruiu. E coloca de novo os sentimentos, os pensamentos, o desejo de Deus. Eles são colocados no íntimo, no interior do coração do homem. É por isso que o profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 27, ele diz assim: dentro de vós meterei meu espírito, fazendo com que obedeçais as minhas leis e sigais e observeis os meus preceitos. Então, o próprio Deus, com a morte de Jesus, rompe, destrói o muro que nos separava e recupera tudo isso pela morte e ressurreição de Jesus. Esse muro foi destruído, caiu, e com a efusão do Espírito Santo no nosso coração, tudo, a graça, o dom da oração que está em nós vem borbulhando. É pela graça do batismo. Nós que recebemos a graça do batismo, porque talvez você que esteja nos ouvindo ou nos vendo agora, não é batizado ainda, aproveita esta oportunidade de buscar na sua paróquia o santo batismo. Por quê? Porque pela graça do batismo, pelo Espírito que habita no batizado, o germe, a semente da oração está em nós, em todos nós. Todos nós recebemos pela graça do batismo a semente, o germe da oração. Porque a oração, ela é o fruto de uma graça que é gerada por Deus em nós. Deus gera essa graça em mim e em você. Se o pecado que nos desviou desta vocação, atrapalhando a nossa vida, o Pai, através de Jesus, no poder do seu Santo Espírito, restituiu em nós a graça da oração, a graça de orar. O Catecismo da Igreja diz que a oração acompanha toda a história da salvação como um apelo recíproco entre Deus
e o homem, mas é preciso eu e você fazermos uma decisão, tomarmos uma decisão de trilhar um caminho de oração. O caminho de oração, a vida de oração, é um caminho árduo que nós precisamos trilhar se queremos chegar a ter vitória. E a vitória, meu irmão, minha irmã, é a vitória de deixar que a oração transforme a nossa vida, mude o nosso procedimento, nos converta e gere em nós santidade. Essa é a vitória que nós precisamos conquistar, é a nossa santidade. Por isso que é preciso decidir. É preciso buscar a intimidade com Deus pela oração. Essa busca de intimidade com Deus em oração é que vem nos transformando, é que restaura o que nós perdemos com o pecado. A nossa vida de oração é o que restaura o que nós perdemos por causa do pecado. A oração é para todos nós, mas é uma via exigente, é uma decisão, é deixar-se levar pelo jeito de Deus e não pelo seu jeito, porque a oração ela faz esse movimento na nossa vida, ela vai nos encaminhando a vivermos no jeito de Deus e não do nosso jeito. Se eu fosse viver do meu jeito, olha a monstra que não seria, porque eu me conheço, eu sei como é que é. Eu sei como é que eu sou e do que eu sou feita. Mas a oração, ela vem transformando, ela vem admoestando, ela vem acalmando, ela vem tranquilizando, ela vem serenizando o nosso coração, ela vem tirando a ruindade da nossa vida, da nossa alma, ela vem nos centralizando na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração é uma necessidade, meu irmão, minha irmã. Quando nós nos abrimos a essa graça, o Espírito Santo nos chama a esse encontro de intimidade com Deus. Se eu me abro, olha, eu sou batizada, o germe, o dom da oração está em mim. Se eu me abro a essa graça, o próprio Espírito operando em mim, no meu coração, na minha alma, ele vai me chamar para a intimidade com Deus. Por isso que São Paulo fala da necessidade de orar sem cessar, de manter o nosso pensamento em unidade com o pensamento de Cristo, de fazer todos os nossos afazeres, mas com essa comunhão em Cristo. Aí a gente lembra de São João Bosco, que é patrono da nossa comunidade Canção Nova. No seu processo de beatificação, perguntaram quando é que Dom Bosco reza, porque era um homem muito ativo, que gastou a sua vida pela evangelização, pelo cuidado com a juventude. E a resposta de quem conviveu, de quem estava com ele, de quem testemunhou toda a vida de Dom Bosco foi: quando é que Dom Bosco não reza ou não está rezando? Um grande místico. As experiências místicas de Dom Bosco são imensas, grandiosas, e isso é de um coração íntimo de Deus, que orava sem cessar. É o amor do Pai gerado em nós, que dá uma devolutiva também de amor ao Pai. É esse amor que nos impulsiona uma vida de oração, uma busca de oração, e por causa desse amor gera em nós um ardor também pela oração. E aí, quando esse ardor é gerado no nosso coração, a gente luta contra a preguiça. Porque, meu filho, não é fácil não. Quantas vezes a gente cochila, não é verdade? Do cansaço físico, do cansaço mental, mas a gente não arreda o pé, a gente fica ali,
Quantas vezes eu cochilei e dormi na capela? Quantas vezes eu cochilei com a Bíblia na mão assim, ó, porque já era muito tarde e era o momento que eu tinha para rezar. Mas fiquei ali, eu aposto que todos os meus irmãos aqui vivem a mesma realidade, não é? A mesma realidade. Então, meu irmão, é uma luta contra tudo isso, uma luta contra o tempo. Olha quantas, e hoje de manhã o padre João Marcos falou, quantas pessoas falavam que não rezava, que não conseguia caminhar na sua vida de oração porque não tinha tempo. E agora? O que é que o tempo tem feito conosco? Porque nós estamos vivendo numa pandemia mundial, onde todos estão confinados em suas casas e com tempo. O que é que você tem feito do seu tempo? Olha, o combate da oração, às vezes a gente gosta de falar, né? Eu sou uma combatente na oração. O combate da oração é no amor, na humildade, na confiança e na perseverança. Se não tiver esses 4 ingredientes, nós não conseguimos combater na oração. Nós não conseguimos vencer pela oração. Orar é possível. Orar é necessário, orar é urgente. O Catecismo da Igreja Católica também diz, orar é sempre possível. O tempo do cristão é o tempo, veja, é o Catecismo da Igreja Católica falando para nós. O tempo do cristão é o tempo de Cristo ressuscitado, que está conosco todos os dias. Então é nessa via, é nesse tempo que nós cristãos estamos. E porque nós estamos no tempo de Cristo ressuscitado, Ele mesmo, no poder do Espírito Santo, vai operando em nós o tempo para orarmos, vai nos dando a capacidade de orarmos. E não precisa ter palavra bonita não. Quem disse isso? É só abrir o coração e falar dos seus sentimentos para com Deus. É só falar para Deus o que você está sentindo, o que você está passando. Ouvindo uma catequese, o padre falava assim, que ainda se um pagão que não conhece a Deus, no momento de desespero, ele fizer uma oração, Deus, eu não sei quem o Senhor é porque eu não te conheço, mas agora eu estou precisando, venha em meu auxílio, o Espírito imediatamente vai em auxílio daquele que clama por ele. Portanto, meu querido, minha querida, apesar de todas as tempestades que nós estamos vivendo, a oração, ela é vida do cristão. A oração é o ar que nós respiramos. A oração é tão necessária que é impossível falar que é cristão sem ter oração. Então, oração é sinônimo de cristão. Cristão precisa ser sinônimo de oração. E nas pequenas coisas. Às vezes a gente pensa que orar é só quando o mundo está desabando, ou quando acontece algo que eu preciso entrar em oração. Não, é um exercício contínuo, que eu preciso abrir o meu coração para render graças a Deus, para adorar a Deus. Porque Deus é Deus, não é Ele que precisa da minha adoração, é eu que preciso adorar a Deus para ser transformada, e por causa disso eu o busco na oração. Hoje nós estamos lançando o livro do padre João Marcos Pollack, O Cerco de Jericó. O mal vai sucumbir e as muralhas vão cair. Aqui no livro o padre tem um capítulo que ele vai falar sobre o tempo de Deus na nossa vida na oração. Para a gente não ficar mal acostumado e achar que a gente reza hoje e Deus realiza o milagre amanhã ou na hora que eu desejo e preciso. Nós precisamos mergulhar no tempo de Deus. E de manhã também o padre falava da oração que está aqui, que é o texto das lágrimas de sangue de Nossa Senhora. E eu vibrei com alegria, porque eu rezei esse texto durante 4 anos,
pela conversão do meu marido, que era um adúltero. 4 anos de joelho, ainda tem o terço lá, com as continhas brancas e com uma medalhinha de Nossa Senhora das Dores. Estava lá, porque foram 4 anos rezando esse terço das lágrimas de sangue de Nossa Senhora pela conversão do meu marido. Comecei a rezar um dia, no outro dia reclamava porque não via nada acontecer. Rezei 1 ano, 2 anos, 3 anos, fiquei já surtando, vou pedir a separação, não aguento mais, vou viver só para o Senhor. E Deus ali, e minha mãe me sustentando, rezava o rosário e falava, eu vou te ajudar, não desiste não, reza, Antonieta. Só ouvia isso da minha mãe, reza, reza, e o nó na garganta. E ia lá, e perseverei. Gente, até hoje eu persevero, porque se eu não rezar, eu estou no sal, como a gente diz aqui na Canção Nova. Se eu não rezar, eu estou morta. Até hoje, a perseverança, ela é a força dos que precisam da graça de Deus e de vencer pela oração. Por quê? Porque a maior vitória que a gente precisa dar a Deus é a da nossa conversão, é da nossa santidade. Essa é a vitória, porque a cura, a libertação, ela acontece. Porque Deus é Deus. Uma vez eu estava pregando num seminário de vida no Espírito, na minha cidade, na diocese lá de Jequié. Nós estávamos pedindo o batismo no Espírito Santo. E uma mulher que não enxergava, gente, ela levantou enxergando. Nós estávamos pedindo o batismo no Espírito. Então Deus, Ele cura a hora que Ele quiser, como Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Somente que essa vitória que eu preciso conquistar, essa vitória que eu preciso dizer que é a minha força, a certeza dessa vitória é a conversão do meu coração, é a transformação do meu coração, é a santidade da minha vida, porque daqui desse mundo eu não vou levar absolutamente nada. Por isso eu quero dizer para você que está acompanhando conosco nesse momento, ou que vai ouvir essa pregação, quem sabe, lá em 2025, porque tudo fica no Play Canção Nova. Estou dizendo para você, com tempestade ou sem tempestade, com sofrimento ou sem sofrimento, você precisa ser um orante. Você precisa ser uma pessoa de oração. A vitória que você precisa conquistar pela vida de oração é um coração santo. E isso só acontece pela vida de oração. Porque à medida em que nós vamos orando, o Senhor vai santificando a nossa vida. E tudo mais virá por acréscimo. Tudo mais virá por acréscimo. Eu tenho apanhado, mas tenho aprendido que Deus, Ele quer me treinar na perseverança e na paciência da oração. E aí eu vou penando, suspirando fundo, respirando e falando, Espírito Santo está comigo, me acompanha. Pega na minha mão, segura, porque se me deixar eu vou descambar. Mas é neste passo lento que eu preciso adentrar. Para mim é lento, mas para Deus não é. Por quê? Porque eu já aprendi que o tempo do orante é o tempo do Cristo ressuscitado. Repete comigo aí, você que está vendo pela TV, pela internet, ouvindo pela rádio. O tempo do orante, o tempo da pessoa que ora, é o tempo de Cristo ressuscitado.
e se deixa trabalhar por nosso Senhor Jesus Cristo. Se lance, coloque agora no teu coração esse entendimento. O Senhor quer trabalhar em mim, na minha conversão. Olha, o padre trouxe para nós o livro que a Canção Nova está lançando hoje. Veja, você pode adquirir pelo site, né, loja cançãonova.com. Não é só simplesmente para você adquirir um livro, não, viu, meu irmão? É um celeiro que você está fazendo na sua casa para os tempos difíceis. Então, este livro do Cerco de Jericó nos ensina a mergulhar no tempo de Cristo ressuscitado. Nos ensina a perseverar. Nos ensina a entender que o orante é aquele que não se cansa de orar, que a oração ela é constante na nossa vida. Tudo o que nós fazemos precisa ser através da oração. Até a comida que você vai fazer na sua casa, a faxina que você vai dar. Peça ao Espírito Santo força, porque quando a gente não pede, bate aquele desânimo e a gente vai acumulando, deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. O padre hoje de manhã falou, não é? A disposição da oração. Levantar, tomar um banho e arrumar a cama é o primeiro passo de quem se organiza para ter uma vida organizada durante todo o seu dia, inclusive o tempo para a oração. E quando o padre pregava de manhã, eu me lembrei, quando o apóstolo entrou lá no túmulo, que viu que ele estava vazio, diz a palavra de Deus que os panos estavam dobrados em um canto. Ou seja, Jesus levantou, arrumou aquele túmulo frio e gelado, onde ele foi depositado e deixou os panos dobrados, organizados no chão. Nós não podemos deixar o nosso leito desorganizado, ficar de pé e levantar para naquele dia já se programar para fazer tudo o que precisa fazer, inclusive orar, inclusive rezar. E eu me lembrei também de um tempo que nós passamos de oração, que para você parece que é simples, mas para nós não é simples. Me lembrei quando nós fomos gravar o CD do Coral Canção Nova, que todo mundo ficou doente. Gravou uma música num dia, vem aqui, Ju, por favor. Todo mundo, nós gravamos a música em um dia, no outro dia estava todo mundo, o coral inteiro, doente. Partilha conosco aqui como é que foi na prática essa nossa vida de oração assim, árda, doída, no embate do comum do nosso dia, dos nossos afazeres, inclusive esse afazer de fazer um CD para evangelizar. Então, primeiro foi o combate próprio, né? Todo o combate espiritual que nós vivemos, onde humanamente a gente se prepara de todas as formas, tecnicamente, a questão dos arranjos, tudo aquilo que compõe um trabalho, uma produção de um CD. Né? E aí depois vem a realidade das coisas não saírem como a gente espera. Né? Então, você tem tudo desenhado, tudo projetado, e aí você começa a tocar em realidades como o áudio que não deu certo, ou a gravação que você fez e algo não deu certo, né? E todas essas coisas tiram a nossa paz ali, né? E é um trabalho, gravar um CD é algo muito exigente. Exige um esforço físico, um esforço mental, enfim. E aí, durante a gravação, nós percebemos que havia algo além daquilo que era a nossa disposição humana, mas que havia um combate espiritual. E aí eu entrei em contato com o padre Jonas, pedindo para que ele fosse celebrar uma missa no local onde nós estávamos gravando o CD, que é a nossa gravadora Canção Nova. E aí padre Jonas foi, celebrou uma missa ali para a gente. Nós também tivemos um momento forte de adoração, né, Antonieta? De oração. E depois a gente percebeu que, de fato, a gravação fluiu. E tem um outro detalhe também. Como se trata de muitas pessoas, a gente foi tocando em discussões
bobas ali, né? Uhum. De repente, alguém que perde a paciência, de alguém que vai estressando, porque o negócio não vai, e a gente já está ali há horas, né? Aí vem a irritação, vem a fome, vem tudo aquilo que é próprio, né, da nossa humanidade. Mas a gente percebeu que, depois que o Padre Jonas celebrou a missa ali, a Santa Missa para a gente, e a nossa oração ali, né, a gente pediu para que um corpo de intercessão ficasse ali na capela, rezando por nós, aí em 2014, né, que foi que nós fizemos esse trabalho desafiador, muito desafiador, mas graças a Deus a gente percebeu que, de fato, a nossa arma, muito mais do que todo um projeto humano que a gente tem, a graça de Deus tem que sobrepor todo o projeto humano, senão nada acontece. É verdade. E por que eu chamei Ju aqui? Porque a gente faz um enfrentamento desse no coral, né, Ju? Que a gente vence pela oração de doenças, de situações graves, não é verdade? Da gente ir na casa de impor a mão, de rezar, claro, confiando que tudo é no tempo de Deus, que Ele vai realizar, e a gente toca e vê em tudo que Deus faz acontecer por causa da oração. Se a gente perder esta visão, aí a gente não cresce na intimidade com Deus. Porque na vida de oração é assim, né, Ju? Ju falou dos embates que acontecem conosco, porque nós estamos em comunidade. Mas na vida pessoal também é assim. Eu embato comigo mesmo. Com os meus pecados, com as minhas lutas. E é nesse embate que eu vou lutar pela oração, senão eu vou me acomodar. Hoje eu vou sentir sono, amanhã eu vou deixar para amanhã, eu vou deixar para depois, não é verdade? Fica protelando, né? Vou ficar protelando, e aí eu não cresço na vida espiritual. Então eu preciso mesmo enxergar e ter essa visão de que para ter vitória eu preciso rezar. E outra coisa importante, que eu estou contando de algo que é comum a nós, que a gente consegue partilhar entre nós, que cada membro do Coral Canção Nova tem uma experiência com Deus e é um orante. Quando cai ali, vai aprendendo, né, Ju? Mesmo que não seja do jeito que a gente possa considerar legal, mas a pessoa vai crescendo. Vai crescendo. E o bonito é a gente ver a transformação do coração nosso e de cada um que vai crescendo na oração, não é, Ju? E a primeira coisa que faz quando precisa é o quê? Pedir para rezar. Exatamente. Eu estou nesse trabalho com o coral desde 2012, então são 8 anos, né? E eu já toquei em muitos testemunhos assim, né? De jovens, de casais, porque na verdade se torna um pastoreio, assim, né? Para mim, eu vejo que é um pretexto. Eu vejo que é um pretexto, assim, né? De Deus e tal, porque muitas vezes chegaram situações bem delicadas, assim, né? A pessoa começa a ter uma intimidade, então ela vai se abrindo, ela vai pedindo ajuda, e aí você entende os meios que Deus vai usando para trazer as pessoas para a gente poder cuidar. Uhum. E é bonito perceber que na missão do Coral Canção Nova, até pessoas que quiseram entrar e que cantam muito bem e tal, mas por não perseverar na vida de oração, por não ter um desejo autêntico de conversão, de mudança de vida, de coerência com aquilo que se comunica, né? Porque o canto é uma comunicação, é uma linguagem. Eu estou comunicando Deus, eu estou comunicando a palavra, então precisa haver uma conexão do que eu comunico com a minha vida. Uhum. E aí, obviamente, o Espírito Santo vai incomodando. Porque aí você começa a confrontar a sua vida com aquilo que você está cantando e você vê que não bate. Não bate. E aí você meio que é encostado na parede, né? Tipo, e aí? Deus pede uma resposta. E aí as pessoas têm esse caminho de discernimento, de perceber que é muito mais do que cantar. Mas é a vida que se canta. E aí quando você chega nesse ponto, a vida que eu estou cantando está em conexão? Aí, se não tiver, a pessoa, obviamente, não aguenta. Então, a oração, de fato, é o sustento da nossa missão, do nosso trabalho. Exatamente. Olha, gente,
A gente comunica aquilo que a gente vive. O orante é a pessoa que comunica a Deus o tempo todo, na simplicidade, no cotidiano da sua vida, né, Ju? Eu quero convidar você a rezar nesta hora. Quero convidar você agora, nesta hora, porque nós iremos orar carismaticamente, né, Ju? Isso, vai tocar e vai rezar, é claro. Tudo nós fazemos assim, colocando o nosso coração com a disposição de orar, de interceder. Nós vamos interceder por você, para que Deus derrame o seu espírito e que você possa, de fato, assumir a graça do dom da oração que está dentro de você, pelo batismo que você recebeu. Para que, de fato, você assuma que você é um orante, que você precisa ser uma pessoa de oração. Não basta pedir oração se você não reza, meu irmão, minha irmã. Não basta. Para que a oração seja eficaz, você precisa ser o primeiro intercessor de si mesmo e dos outros. Então você precisa ser o primeiro orante. Você precisa se levantar. Você precisa estar de pé e falar: não, agora eu vou dar uma resposta diferente a Deus, porque é eu que necessito. Não é Deus que precisa das minhas orações, é eu que preciso de Deus. E porque eu preciso de Deus, eu vou me levantar para orar. Eu vou estar de pé. Orar significa uma postura também tomada, pessoal. É abrir o coração nessa disposição. Eu tenho feito uma experiência sobrenatural neste mês de maio, rezando o Santo Rosário com o Padre Gabriel Vilaverde pelo Instagram todas as noites. Mais de 5.000 pessoas rezam o Santo Rosário com ele. E eu disse assim: padre, a minha comunidade, nós temos como regra de vida, na nossa espiritualidade, a oração do Santo Rosário. E mesmo rezando durante o dia, à noite, eu me coloco lá na posição para rezar de novo, intercedendo para que Deus tenha misericórdia do mundo inteiro que está sofrendo com esta pandemia, que é um tempo também que Deus concedeu que nós estivéssemos vivendo, para que a gente também se abra ao mundo de recorrer a Deus através da oração, da intercessão, do clamor, da súplica. Por isso, meu irmão, minha irmã, se coloque agora, se decida. Fala assim: a partir de hoje eu vou buscar a minha vitória. De que forma? Orando. E que vitória é essa? O coração mudado. O coração mudado para falar: sou dependente de Deus. Assim como nós no coral dependia totalmente da ação sobrenatural de Deus ali. Porque cantar a gente já sabia, estava muito bem ensaiado. Porque a Juliana é muito exigente e faz um trabalho sério e bem feito. Isso a gente já sabia. Mas a gente precisava dessa graça santificante que é a oração. E não bastava só alguém orar por nós, nós tivemos que orar, ter gente orando por nós, o sacrifício da Santa Missa sendo realizado por nós, e foi completado aquele ciclo de graça, de ação, de vitória e de poder, dentro ali do tempo do Cristo ressuscitado. Então, meu irmão, se você quer vitória, comece a orar, para que o teu coração se abra à vida de uma oração, entendendo que eu preciso dar essa vitória e eu preciso conquistar essa vitória, que é o meu coração convertido, que é o meu coração desejoso de Deus, que é o meu coração ciente que a maior vitória que eu posso ter pela oração é a santidade. E a santidade só se constrói na nossa vida se buscarmos o Senhor pela oração.
Cantemos para podermos orar por você, por nós, interceder por todos nós nesse momento. A palavra diz que nós não sabemos como orar, como pedir, mas o Espírito vem em nosso auxílio, em auxílio à nossa fraqueza. E talvez a nossa fraqueza hoje, diante de toda essa exortação que o Senhor fez, através da Antonieta, seja a preguiça, a inércia espiritual, seja a indisposição, ou até mesmo focar somente no problema e esquecer que nós vamos alcançar a vitória diante dos problemas através da oração. Então vamos pedir a graça para que o Espírito Santo nos ajude, nos auxilie a esse novo tempo, a tomar uma decisão nesse tempo que nós estamos vivendo, a ser homens e mulheres de oração. Como a Antonieta trouxe, ter postura de orante. Então vamos cantar, vamos clamar a graça de Deus sobre nós, o Espírito Santo, para que Ele venha orar em nós. Vamos cantar. Espírito Santo, vinde, ora em mim. Canta, solta a sua voz. Espírito Santo, vinde. Mais uma vez, ora em mim, ora em mim. Você que diz que não sabe falar, que não sabe rezar, canta. Espírito Santo, vinde, falar em mim, falar em mim. Ó, vem, Espírito Santo, vinde, falar em mim, falar em mim. Vinde curar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Erga os seus braços e clame, incendeia, incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Vinde curar, vinde libertar, vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Solta a sua voz e clama, pede. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Revigora minha alma, clama. Revigora minha alma, revigora minha alma, revigora minha alma, Senhor. E é isso que eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, nessa tarde. Que tu possa, ó Espírito Santo, vir em toda a alma, em todo o coração que suplica, que pede agora. Ó Espírito Santo de Deus, vem revigorar a alma, o coração. Ó Espírito Santo de Deus, vem avivar, vem transformar, vem recuperar os corações que estão abatidos, desanimados, sofridos. Vem, ó Espírito Santo de Deus, aquecer agora os corações, ó Espírito Santo, de todos aqueles que estão desfalecendo na sua vida espiritual.
de todos aqueles que não estão conseguindo, ó Senhor, clamar, te chamar, te buscar, mas que o teu Espírito agora gera um fervor, aquece o coração, aquece o coração, ó Espírito Santo de Deus, aquece, ó Espírito Santo de Deus, anima, ó Espírito Santo de Deus, faz crescer o dom da oração nos teus filhos e filhas, ó Espírito Santo de Deus, toca agora o coração de cada batizado, de cada filho, de cada filha, para que cada um assuma a sua vida de oração, assuma um ser orante. Você é batizado, meu irmão, minha irmã. A semente da oração está em você. Espírito Santo, faz crescer essa semente, faz desabrochar, o Espírito Santo, desabrocha a semente da oração na tua igreja, a tua igreja que é orante. Quebra todo gelo. Sim, Espírito Santo, toda frieza, todo sentimento de incapacidade, todo sentimento de dizer eu não sei orar, eu não consigo orar, faz desmoronar esses enganos que o inimigo tem colocado nos teus filhos e filhas, ó Espírito Santo de Deus, e levanta agora o teu povo, os teus filhos. Levanta, Espírito Santo, levanta, Espírito Santo, levanta, Espírito Santo, aqueles que estão caídos. Eu confirmo esse sentimento que a Antonieta trouxe de corações gelados, né? O Espírito Santo, ele está quebrando esse gelo, dessa indiferença, no sentido não somente das palavras, mas das atitudes. É como se você não colocasse na oração o poder, mas você colocasse nas dificuldades o poder, mas você colocava as suas limitações como poder. E eu digo poder no sentido de algo que pesa. O Senhor quer transformar, o Senhor quer quebrar todo esse gelo. O Senhor quer quebrar o gelo do seu coração. E talvez você esteja pensando, não é o meu coração que está gelado, é o coração do meu marido, é o coração do meu filho, porque a gente tem essa tendência de apontar sempre para o outro. Mas o Espírito Santo está falando a mim e a você nesta tarde. Você está sendo agora aquele que escuta, aquele que ouve. É você que está diante da TV Canção Nova, é você que está aí diante do seu computador, do seu celular. Não é o seu marido, não é o seu filho, não é a sua mãe, a sua irmã, mas é você. O Espírito Santo está falando ao meu e ao seu coração. Deixa o Espírito Santo quebrar esse gelo. Deixa o Espírito Santo quebrar esses sentimentos que você traz de acusação, acusando o outro, apontando para o outro, até mesmo colocando desculpas para não rezar, para não ter uma vida fervorosa de oração. O Senhor quer tirar essa mornidão que você está vivendo, até mesmo esse sentimento de que eu não tenho vontade de rezar, essa aridez espiritual. O Espírito Santo, ele está retirando de nós todo esse sentimento de incapacidade para a oração. E a Antonieta trouxe muito bem. Reze com a sua vida. Diga o que você está sentindo. Se você não consegue verbalizar, escreve no caderno. Mas se coloque em oração. Deixa o Espírito Santo suscitar agora no teu coração de que forma hoje ele está te convidando a uma vida de oração, a uma postura de oração. Ele vai te iluminar, ele vai dizer, ele vai conduzir a sua vida de oração a partir de hoje. Diante do que você está vivendo, não coloque desculpas. Não coloque desculpas. O Senhor também está tocando em muitas pessoas que pararam de rezar, porque fala assim: eu rezo e nada acontece. Eu tenho orado e nada acontece. O Senhor está tocando no teu coração, meu irmão e irmã, porque a oração, ela é eficaz. Amém. Toda oração, ela é eficaz. Levanta e ora,
porque a oração é o ar que respira o cristão. O cristão que não ora é um cristão morto. Levanta e ora. Incendeia, Senhor, a nossa alma com teu espírito. Amém. Incendeia, canta, solta a sua voz. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Incendeia a minha alma. Senhor.